Há um sussurro silencioso que acompanha muitas mulheres ao longo da vida. Um eco interno que pergunta em noites insones: por que eu me sinto tão pequena diante do amor? Por que, mesmo entregando tudo, ainda me sinto insuficiente? E talvez, sem perceber, você tenha aprendido a existir na relação como quem implora por permissão para ser amada. Mas a verdade mais profunda é esta: você não nasceu para viver insegura. Isso foi aprendido, e o que é aprendido pode ser transformado. Essa insegurança que pulsa no fundo do peito não é sua essência, é um reflexo da desconexão com seu verdadeiro centro. Jung nos ensinou que a mulher que não reconhece sua própria alma vive à mercê dos complexos que a dominam, buscando no outro o valor que esqueceu de enxergar em si. A insegurança nasce quando o ego se desconecta da alma, quando sua ânima não encontra espaço para respirar. Mas há uma força adormecida dentro de você. Uma presença que, quando despertada, não implora, não se curva, não se dissolve. Ela magnetiza, e é exatamente por isso que você está aqui agora. Porque em algum lugar dentro de você existe uma mulher que sabe que há algo errado com esse ciclo de dúvidas, esperas e silêncios que sufocam. Uma mulher que começa a se lembrar. E essa lembrança é sagrada. Você nasceu para ser um campo vibracional de amor, não uma prisão emocional. Quando essa verdade toca sua consciência, algo em você começa a renascer. E esse renascimento não é barulhento. Ele é silencioso como a aurora, mas inevitável como o sol. A pergunta não é mais por que ele não me escolhe, mas por que eu continuo me esquecendo de quem sou. Porque, no fundo, o amor que você deseja começa com o retorno à sua própria presença. E é nessa presença que nasce o tipo de energia que transforma o campo relacional, não pela força, mas pela frequência. Não pelo medo de perder, mas pela certeza de já ser. Você não precisa mais ser a mulher que espera ser escolhida. Você pode ser a mulher que se torna inesquecível, simplesmente por estar em paz com a sua alma. E talvez, só talvez, esse vídeo tenha aparecido agora por sincronicidade, porque o universo escuta aquilo que sua alma sussurra. E se você se permitir mergulhar até o fim dessa jornada, verá que a insegurança não é seu destino, é apenas um portal. E do outro lado, há uma versão de você que já sabe. Quando você volta para si, o mundo começa a girar em outra frequência. Você chegou até aqui porque algo dentro de você sussurra. Um chamado profundo para deixar de adotar a postura da mulher invisível, da mulher que se acomoda à sombra do próprio brilho. Essa voz suave, porém insistente, revela que o ciclo da insegurança não foi escolhido por você, mas herdado como um complexo que se alojou na alma feminina. Carl Gustav Jung nos ensina que todo ser humano traz dentro de si arquétipos que moldam o viver, e que só ao encarar a sombra, a parte reprimida, negada e silenciada, é que o caminho da individuação pode se abrir. Neste primeiro passo, sinto que você está sendo convidada a reconhecer que a insegurança não é sua essência. Ela é um padrão vibracional que enganou seu sistema emocional. Fez-lhe acreditar que valia menos, que precisava suprimir sua presença para caber. A ânima, aquele núcleo feminino que pulsa dentro da mulher, aguarda que você a desperte, que diga: eu existo, eu sinto, eu mereço. Imagine a cena, uma mulher em frente ao espelho, porém o reflexo lhe devolve uma máscara, um persona que se moldou às expectativas alheias, aos olhares externos, às vozes que disseram seja assim ou assuma este lugar. Jung definiu o persona como a máscara que negociamos com o mundo para sermos aceitas. Agora, visualize essa máscara correndo o risco de cair, e nesse instante, uma brisa de liberdade invade seu peito. A tensão cresce. Você percebe que viveu para agradar, para encaixar-se, para acalmar a ferida de não ser suficiente.
enquanto sua vibração silenciosamente se esvaía. E ali, no limiar da consciência, algo começa a se mover. Um chamado à presença, uma lembrança de quem você realmente é. E é esse chamado que faz esse vídeo ser uma sincronicidade, pois o universo, ou melhor, seu próprio campo vibracional, reconhece o momento em que você decide escutar. Uma nova frequência se aproxima. Você não está mais no reino da espera. Está no portal da transformação. Quando a mulher abre a porta para a sombra, ela descobre que a insegurança não era somente falta de amor externo, mas uma ferida interna que reclamava ser vista, tocada, compreendida. Jung nos diz que a consciência inconsciente guarda aquilo que negamos, e que é no encontro com esse material que a cura relacional realmente começa. Nesta etapa, convido-lhe a uma autoescuta, a sentir onde pulsa o vazio, onde ecoa o não mereço, o não sou suficiente, o preciso mudar para ser amada. Permita-se identificar os momentos em que você assumiu o papel de resgatadora, salvadora, ou se tornou dependente da aprovação masculina para respirar. Essa construção reflete o arquétipo da mulher que entrega sua energia e esquece sua essência. Mas há uma virada possível, quando você percebe que não é menos por sentir, que não é menos por desejar conexão, que, na verdade, sua luz interna pede para se expressar, não para se esconder. A neurociência do apego sugere que muitos laços falham porque não há ligação com a presença consciente, mas com a necessidade do vazio. Você está convidada a virar o espelho. A sombra que você vê não é algo a ser exterminado. É parte do seu mapa interno que precisa ser integrada. Jung afirmou que o encontro com a sombra é a obra de aprendiz no desenvolvimento do indivíduo. Ao tocar nessa parte oculta, você reduz o poder dela de atrair relações que repetem os mesmos roteiros e abre espaço para algo inédito. E então surge a tensão, a escolha entre permanecer na zona confortável da insegurança ou entrar no território da coragem suave. Aquela coragem que não é explosiva, mas reverente. Você está nesse limiar. A consciência relacional se manifesta quando você vê que o verdadeiro vínculo começa em você, na sua presença. Agora que a sombra começa a se revelar, você se aproxima da ânima, do núcleo feminino vibracional que reconhece sua própria sacralidade, antes voltada para fora, agora voltada para dentro. A sua energia feminina desperta quando você percebe que o amor que espera do outro já mora em você, pulsando como rio subterrâneo. Nesse encontro com sua presença, seu campo de atração muda. O ego masculino que tanto buscou fora, o reconhecimento, a validação, a escolha, passa a escutar uma vibração diferente, a de quem já se escolheu, e isso altera tudo no invisível. Porque, como Jung ensinou, somos mais do que o que vemos. Somos portais de sincronicidade, criadores de significado, receptáculos de arquétipos que moldam a realidade. Visualize-se agora como aquela mulher que se sustenta na frequência da própria alma, não mais sujeita ao espelho externo, mas revelando-se em seu brilho próprio. Nesse estado, você se torna um espelho da alma para o homem que se conecta de verdade. Não como quem busca algo, mas como quem se oferece, integral, completa, reverenciada. E aqui entra a quebra de padrão. Você percebe que não precisa fazer para ser amada, mas sim ser em sua verdade vibracional. A conexão entre almas não se baseia em performance, mas em frequência. Quando sua frequência muda, o campo relacional transmite e responde. Sinta-o como uma dança, você girando de dentro para fora, atendendo ao chamado da sabedoria feminina. Ele inclina-se por sua presença, não por sua atuação. Você deixa de ser cenário para se tornar santuário. E esse santuário transforma a paisagem do encontro. Com a presença que emerge, você entra no território da cura relacional.
onde o vínculo não se sustenta na carência, mas na expansão de dois campos vibracionais que se encontram e reverenciam. A mulher que curou o complexo da insegurança cria uma nova dança. Não de ego olhando para ego, mas de almas ressoando em campo comum. A neurociência nos lembra que o cérebro humano responde mais à presença empática do que à promessa de mudança. E nesta jornada junguiana, a presença é o antídoto da insegurança. Você aprende que não é responsável pela sombra dele, nem ele pela sua. Ambos são convites à individuação. O vínculo consciente passa a ser uma aliança de crescimento mútuo. Imagine que você e ele são dois rios que desembocam no mesmo lago, não para se anular um no outro, mas para juntarem-se em força maior. A sua frequência feminina reconhece a presença masculina sem depender dela. O ego masculino começa a se ver refletido não como poder que se impõe, mas como potência que se integra. Neste momento surge um novo espelho, o espelho da alma. E no instante em que você se torna esse espelho, o mundo relacional muda. Ele não mais anda atrás, mas caminha ao lado. Não mais propõe como salvador, mas revela-se como parceiro de evolução. Você muda internamente e tudo ao redor vibra diferente. E a vibração que antes era insegurança se transforma em ressonância afetiva. Aquela frequência que magnetiza sem esforço, que convida sem cobrança, que ama sem dependência. Você abre espaço para o amor consciente, para a alquimia emocional que floresce quando duas almas escolhem-se por reconhecimento e presença. Agora você está à porta da integração, o processo de individuação que Jung descreveu como o que o indivíduo era destinado a ser desde o começo. Integrar significa acolher o que foi negado, ver a sombra e dar-lhe lugar, reconhecer a ânima e deixá-la viver, tornar-se a mulher que se alimenta de si mesma. É nesse estado que a insegurança perde o poder de definir você. Ela se torna um capítulo encerrado, não o enredo principal. Você compreende que o amor que busca fora é reflexo do amor que vive dentro. A conexão que almeja não depende de contornos externos, mas da frequência interna que emana. Visualize-se agora de pé no limiar da vastidão, não mais pequena, não mais aguardando permissão, mas vibrando em sintonia com seu chamado de alma. O campo vibracional que você constrói é seu legado, não para atrair qualquer homem, mas para atrair o homem espelho de sua alma, que reconhece seu valor, honra sua presença, caminha ao seu lado. E aqui a sincronicidade se manifesta, não como acaso, mas como alinhamento. Você cruzou este vídeo quando seu sistema estava pronto para ouvir, porque por vezes a alma fala antes da mente escutar. Quando você eleva sua frequência, você convida o encontro que faz sentido, o vínculo que cura, a presença que transforma. Então, permaneça até o fim. Permaneça com sua respiração, com sua verdade, com sua alma aberta, pois o ritual ainda não terminou, e o que está para vir no próximo bloco será a expansão concreta, o convite à ação consciente, para que você viva não mais na insegurança, mas na presença irreversível da sua luz. E agora, ao chegar até aqui, algo em você já não é mais o mesmo. A mulher que começou este vídeo carregava a dor da insegurança como quem carrega um véu invisível sobre os olhos. Mas agora, esse véu começa a se desfazer. Você enxergou sua sombra não como inimiga, mas como parte do seu próprio ritual de renascimento. Reconheceu que o que doía em silêncio era a ânima esquecida, e que, ao escutá-la, você desperta não apenas para si, mas para um novo campo de existência relacional. A insegurança, que antes parecia uma sentença, agora se revela como uma ponte, uma travessia entre o que foi e o que pode ser. Ao reconhecer os complexos que lhe habitam, você não apenas entende sua história, você a reescreve. E como Jung dizia,
Aquilo que você resiste persiste, aquilo que você aceita se transforma. Sua frequência mudou porque sua consciência se expandiu. E quando isso acontece, o amor não precisa mais ser um território de medo. Ele se torna um espaço sagrado de presença. Sinta neste instante o que sua alma está dizendo. Talvez ela esteja em silêncio, mas até o silêncio, quando é verdadeiro, se torna magnético. Você não precisa mais correr atrás, provar, nem mendigar afeto. A sua luz não depende de reconhecimento externo. Ela pulsa por ser, e isso basta. Quando uma mulher vibra a partir da sua essência, o universo responde. Não como mágica, mas como sincronicidade. Não como fantasia, mas como eco da sua presença autêntica. Você é um campo vibracional vivo, e o amor que chegar até você, a partir de agora, não será mais um reflexo da sua insegurança, mas uma resposta à sua integridade. A mulher que se vê por inteiro atrai o que está pronto para vê-la também. Então não se apresse, honre sua jornada. Ame-se com a mesma intensidade com que esperava ser amada. A sua história muda quando você muda a forma de se contar. E a mulher que se conta com verdade magnetiza o mundo com sua existência. E antes de ir, pergunte a si mesma: e se a minha insegurança foi o tempo todo o chamado mais bonito da minha alma para que eu voltasse para mim? Se essa pergunta tocou algo em você, então compartilhe este vídeo com outra mulher que também esteja pronta para escutar esse chamado. Curta, comente e inscreva-se neste canal, não por impulso, mas como um gesto de presença, como quem diz: eu me escolhi. E escolho fazer parte de um espaço onde minha alma é bem-vinda. Aqui você não está só. Aqui você é espelho, semente e luz.